Falando nos Estados Unidos da América, vamos falar sobre a sua moeda, né, que segue dando o que falar. O dólar, que opera por mais um dia acima dos R$6. Sim, o futuro presidente do Banco Central, inclusive, o Gabriel Galípolo, descartou a possibilidade de recorrer às reservas cambiais para tentar conter essa alta do dólar, né? Inclusive já sinalizou, pessoal, que o Banco Central pode deixar os juros elevados por mais tempo, para desespero da esquerda nacional, não é isso? Até o sujeito ali, o homem de confiança do presidente Lula, basicamente seguindo a mesma linha do grande algoz, ou grande bode expiatório, o espantalho mor, Roberto Campos Neto. Como é que fica, Pepe? Ô Marinho, por que o dólar tá elevado comparado com o real? Porque está tendo fuga de dólar do Brasil, né? Os investidores não estão acreditando no Brasil e preferem muito mais colocar dinheiro, né, com juros nos Estados Unidos a 6% do que no Brasil a 12%. Então, o que o governo tem que fazer para resolver e equilibrar o câmbio? Políticas públicas que consigam atrair dólar para o Brasil. E, no meu modo de ver, não é aumentando os juros, é criando, sim, um ambiente regulatório favorável para criar uma grande massa de indústrias no Brasil que faça com que investidores venham para o Brasil, reduza, de certa forma, impostos, consigam fazer com que fábricas de fora do Brasil prefiram colocar uma fábrica no Brasil ao invés de escolher a Argentina ou ao invés de escolher o México. Então, nós temos que criar ambiente favorável para esse tipo de situação. Então, nós temos que ter políticas públicas direcionadas para isso. Então, não cabe bater de frente com o Banco Central em relação aos juros. Não cabe fazer isso. Tem que pensar em como atrair investidores e dólar para o Brasil, que com isso, naturalmente, o real se valorizará. Vamos aplaudir também aqui. Um Raul Gil. Sobriedade. Agora, Mano Feirão, eu estava vendo uma palestra do André Esteves, famoso banqueiro do BTG Pactual. Lá para as tantas, ele se referiu à semana passada no Brasil como a semana de maior volatilidade econômica, ou seja, incerteza, confusão, desequilíbrio dos últimos 24 meses. Dizendo até com um tom assim de tipo desespero nas palavras, rindo para não chorar. É claro que isso na esteira do pacote fiscal anunciado pelo Haddad e também o dólar batendo R$6. A Jess, quando viu, inclusive, aqui, que mais um dia com essa cotação acima de 6, ela fez uma cara de choro que era impagável. Eu queria que vocês... A gente vai tentar recuperar essa imagem. Vamos lá, meu caro mano. Vamos, o ponto é, o receituário do PP, para ser sustentável, precisa ser precedido de um ajuste fiscal rigoroso, porque o fato é que as contas públicas não fecham e que a trajetória brasileira é de aumento do endividamento. Então, a gente vê as contas ficando cada vez mais insustentáveis. E o governo criou muita expectativa em torno do anúncio do pacote que seria de corte de gastos e acabou anunciando um pacote que não para de pé. Anunciou um corte de unha, uma lavagem no cabelo e nada mais robusto que, de fato, seja capaz de transformar a trajetória da dívida para dar sustentabilidade de longo prazo às nossas contas públicas. Enquanto isso continuar sendo realidade, a gente não tem como falar em redução da carga tributária, que aumentaria ainda mais o endividamento, e não tem como, dessa forma, convencer o investidor de que o Brasil é um lugar seguro para investimentos de longo prazo. E o Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, né, Jess, deixou claro que não está disposto a rasgar sua reputação enquanto economista para poder, enfim, cair na sedução, no canto da sereia populista, né? E, pelo visto, a partir de janeiro do ano que vem, não vai poder mais acusar a tal herança maldita bolsonarista que seria o Roberto Campos Neto. A gente já vê aqui, por exemplo, o PP dando uma visão muito mais lúcida quando mencionada a fala ter vindo do Galípolo do que o faria se fosse o Roberto Campos Neto, que muita gente ali dos críticos colocava que era quase um as político, uma decisão bolsonarista, quando a gente vê, mais uma vez, que é uma decisão técnica, como o Galípolo bem mostra. Então eu imagino, a gente falou sobre a questão do dólar, né, a postagem ali do Instagram oficial do Partido dos Trabalhadores, culpando o Roberto Campos Neto. Como que vai ser colocar isso, o Haddad de coloridinho e o Galípolo como malvadão? Isso não vai acontecer. Então, aqui a esquerda perde uma habilidade, né, que é de bode expiatório a partir do momento que o Galípolo assumir. E o que é interessante a gente notar nesse diagnóstico de mudança?
O corte de gastos foi uma frustração grave ao mercado. E por conta disso, a gente também está sendo afetado. Mas lá no Congresso, a insatisfação foi tão grande que deputados estão aventando e já estão montando grupos possíveis para uma PEC paralela, André. Ou seja, talvez a Câmara dos Deputados ofereça uma PEC de corte dos gastos concorrente e paralela ao do governo federal. Essa iniciativa está sendo encabeçada pelo deputado Kim Kataguiri e também pelo deputado Júlio Lopes. Kim, que é do União Brasil, Júlio Lopes, que é do Progressistas. São dois partidos influentes dentro do Congresso e eles vão discutir ali possibilidade de corte de gastos para também oferecer uma outra saída. Lembrando também, que o Pedro Paulo também está presente. Mas lembrando que esta PEC, ela está num momento onde a PEC que o Haddad vai enviar, ou seja, o projeto de corte de gastos, chega com o texto final já hoje dentro do Congresso Nacional. Então a gente vê aí que o próprio governo tem sua possibilidade, mas que a Câmara dos Deputados também ofereça a sua própria. PP disse que nada disso, está errado. Quero saber por quê, PP. Não, 2 pontos importantes, né? O Poder Legislativo, ao falar Poder Executivo, como é que tem que aplicar o dinheiro, é inconstitucional, né? Cada poder no seu quadrado. Quem executa é inconstitucional, de fato é inconstitucional. Né? Não cabe Poder Legislativo. Eu não estou discutindo, eu estou afirmando. Né? Não cabe ao Poder Legislativo a falar como o Poder Executivo deve aplicar o seu dinheiro. Isso é uma loucura. O Legislativo aprova o orçamento todos os anos. Claro, que manda o poder. É a única forma que tem, que inclusive é uma formação de vontade mista entre Poder Executivo e Legislativo, é quando lança o orçamento. Então, o Poder Executivo. Mas tudo bem, mas a discussão, mano, do orçamento é no orçamento público, que tem a maioria das verbas vinculadas. Né? A verba que sobra, que é verba discricionária, não cabe o Poder Legislativo falar o que tem que fazer com a verba. Isso é balela, é inconstitucional. Agora, o ponto que eu queria colocar é o seguinte, que o pessoal patina muito. Né? Vamos lá. A conta do endividamento, na verdade, é dívida sobre o PIB. Né? Quando você aumenta o PIB, você automaticamente reduz seu endividamento. Então, políticas públicas... Porque nós temos vinculações de gasto com políticas públicas que fazem o Brasil crescer, automaticamente gera mais recursos e diminui o endividamento do Brasil. Então, gastar dinheiro bem feito é uma forma de fazer o Brasil crescer. Reduzir os juros é uma forma de fazer o Brasil crescer. E por aí vai. Vocês estão completamente atrasados em relação ao aspecto econômico. Sem adjetivações, entendemos o teu ponto. Vamos aqui, a dupla dieta, vocês têm que eleger alguém para fazer um contraponto final. Pode ser muito curto. Mas 10 segundos. O que o PP diz não para de pé, porque nós temos diversas amarras que obrigam o gasto público a aumentar conforme aumenta a arrecadação. Então, quando você cresce a arrecadação, você também cresce o gasto público nas regras de hoje. Então, você não reduz a dívida, você aumenta a dívida. O fato é que o dólar está 6, bateção de cabeça, e as receitas são muitas, os diagnósticos também, mas a gente precisa ver uma solução quanto antes. É o que a gente espera.